Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, né? Essa luz está meio confusa aqui, né? Vocês estão me vendo direitinho? Esse escritório providenciado ó, de última hora. Eu vou tentar acender a luz, peraí, ver se melhorou um pouquinho. Acho que sim. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Podia ser presencial, né? Mas a gente já se adaptou tanto a muitas coisas à distância, né? Online, vamos dizer assim. E só para vocês saberem que eu não tenho uma afinidade maior com informática. Eu gosto de olho no olho, mas eu gosto de ver a pessoa, né? Eu estou imaginando que vocês estejam me vendo, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre longevidade. E que raios de palavra é essa, né? Então vamos tentar entender melhor aqui o que que a gente pode dizer de tudo isso, tá bom? Como vocês sabem, vamos lá. Acho que vai dar certo. Acho que deu, né? Pois bem, gente, então vamos lá. Vida longeva, longevidade, acho que todo mundo já ouviu falar disso em alguma vez na vida, né? O que seria essa vida longeva? Então, muita gente pode pensar que quero viver até 100 anos. Realmente. Então, assim, a gente fala que eu quero viver muito. Então, só para a gente contextualizar, a Organização Mundial da Saúde, ela tem um escalonamento de acordo com o que significa um idoso para países em desenvolvimento como o nosso, para países desenvolvidos e para a geriatria de uma maneira geral, ok? Bom, em termos muito simples, a gente pode dizer que longevidade é a linha do tempo de uma pessoa, a duração da existência. Não é só isso, não. Então, assim, acho que tem muito mais. Se perguntar para você, até quantos anos você quer viver se você tivesse esse poder de escolha, né? Eu quero viver até 100 anos. Eu quero viver até 105 anos. Ok, acho que todo mundo gostaria de uma vida longa, mas uma vida longa de qualidade, né? Então, quando a gente fala que a gente quer uma vida de qualidade, a gente está falando de qualidade de vida. E longevidade, no o conceito mais atual, é ter uma vida longa com qualidade, certo? Não adianta ter uma vida longa e depender dos outros. Agora, um parênteses. A gente vai dar trabalho, sim, quando a gente chegar numa idade mais avançada. Mas a gente pode escolher se a gente vai dar menos trabalho ou mais trabalho. Essa escolha, em maneira natural do curso da vida, é possível. Agora, é óbvio que pode acontecer percalços no caminho que de repente acontece. Mas eu não estou falando disso, tá bom? Bom, se a gente fosse fazer uma lista de várias considerações sobre o que é viver bem, então a gente sabe que envolve estilo de vida, alimentação, saúde, uma boa moradia, um lugar bacana para se morar e muitas outras coisas, né? Não é só saúde física, mas é saúde mental também. E isso faz muita diferença quando a gente fala de longevidade. Aí sim, gente, falando um pouquinho disso, a gente sabe que tem muita gente que tem medo de envelhecer, né? Alguns mais, outros menos, mas assim, existem alguns, não é um medo de envelhecer, são os receios que o processo de envelhecimento pode trazer. Esses são os maiores receios que a gente tem. Então, vou dizer para você que o maior, o top um na lista, vamos dizer assim, é o medo que a gente tem de ficar doente, né? Ou seja, isso é absolutamente natural, praticamente, se eu perguntar para 10 pessoas, 9 pessoas vão me falar isso.
Eu tenho medo de ficar doente e não poder curtir essa fase da minha vida, né? Esse é o medo do envelhecimento. Existem outros medos, a gente vai citar alguns aqui. Limitações físicas. Então, assim, eu tenho medo que eu não consiga me alimentar sozinha, que eu não consiga caminhar, que eu não consiga tomar banho sozinha. Isso faz parte dos receios que a gente tem de uma vida para a gente envelhecer, né? Então, a gente está falando de alguns receios que as pessoas têm em relação ao envelhecimento. Memória ruim. Gente, isso exige um capítulo à parte que nós vamos fazer presencialmente, tá? Mas esquecer o receio de esquecer o nome das pessoas é um receio que muita gente tem. Ah, esquecer, eu vivo esquecida. Então, este é um receio, é um sinal que eu estou envelhecendo, né? E é um receio muito grande que eu tenho, eu e todo mundo. Existe um outro grande medo em relação ao envelhecimento, que é a solidão. É o medo de ficar sozinho, sem familiar, sem amigo. É um medo que aflige não só o idoso, mas aflige grande parte da população. A gente vive num grande centro urbano, né? E aí, se você for ver, realmente é gente a cada metro. Mas quantas pessoas moram sozinhas? Quantas pessoas vivem sozinhas? Então, assim, solidão é diferente de solitude. Solitude é viver sozinho, mas estar com a sua companhia. Solidão é se sentir abandonada. É muito diferente. Tudo bem? Bom, mais um receio que não só do idoso, né, gente? Mas é um receio que todo adulto tem, é a preocupação financeira. Então, quando a gente fala do idoso, a gente está citando principalmente a questão de depender do dinheiro da aposentadoria. Esse é um receio, é uma preocupação da grande maioria das pessoas como um todo, né? A questão também envolvendo a questão do sexo, né? Então, na terceira idade, existe um receio da diminuição do desejo, um receio da diminuição da atividade sexual, principalmente para o público masculino, né? E a queda de libido, a queda da vontade de namorar, que é um receio de muitos idosos também. Eu estou trazendo para vocês uma pesquisa feita por um laboratório farmacêutico. Então, a gente está falando de alguns receios do envelhecimento. E o envelhecimento é uma linha, né, gente? Então, assim, quando começa o envelhecimento? Quando você se dá conta que você já não é mais, seu corpo não está mais respondendo como você gostaria que respondesse. Então, assim, nossa, eu abaixo para pegar alguma coisa no paneleiro lá debaixo da pia. Aí eu lembro que eu não tenho mais 20 anos e as minhas costas doem. E eu travo minha coluna. E por aí vai, né? Meu joelho já fica assim, me dando sinais que eu não sou mais aquela. Essa é a questão, né? Então, assim, se a gente quer envelhecer bem, a gente tem que cuidar. Não é cuidar do outro, cuidar da gente, né? E esse cuidar da gente envolve muita coisa. Terça-feira nós vamos conversar disso. Gente, mais um medo que existe também durante o envelhecimento é o desrespeito social em relação a pessoas mais velhas. Eu vou dizer para você que não é só no envelhecimento, mas a partir dos 35, 40 anos, no ambiente profissional, a gente já percebe o preconceito em relação à idade, né? Então, assim, os seus colegas de trabalho já começam a te olhar de uma maneira diferente. Então, assim, este preconceito parece que ele é estrutural nas organizações brasileiras. Mas vale lembrar
que muitas empresas neste país hoje já pensam nessa questão e estão contratando, trazendo de volta ao mercado profissional, ao mercado de trabalho, pessoas mais experientes, pessoas que já têm aí uma bela de uma carreira e pessoas que podem estar junto ao grupo mais jovem, agregando muito conhecimento e experiência. A gente não pode também fechar o olho para isso. Isso é uma coisa bem bacana. Bom, se eu fosse perguntar a sua idade, a sua disposição, você iria me falar com certeza. Mas não é a idade. Eu quero saber como você está, como você se sente neste dia de hoje. Você se sente bem? Você tem um bom sono, você tem hábitos saudáveis, é isso que vai contar lá na frente. E aí, assim, eu ganhei este corpo e eu tenho que cuidar dele da melhor maneira, se eu quiser chegar a uns bons anos na frente. Então, assim, gente, pensando nisso, existiu um grupo de pesquisadores que foi atrás pesquisar locais ao redor do mundo onde as pessoas viviam mais. E isto se transformou num documentário, um documentário que está na Netflix chamado Como Viver até os 100, O Segredo das Zonas Azuis. Se você tiver oportunidade, assista, é muito interessante. E aí, assim, este documentário ele foi todo produzido por um pesquisador, o Dan Buettner, que ele partiu pelo mundo, patrocinado pela National Geographic e outros cientistas, especialistas em longevidade, buscando locais neste país, neste planeta, perdão, onde as pessoas vivem mais e vivem melhor. Lembra? Não é só viver mais, mas é viver com qualidade de vida. E aí se identificou no nosso mundão de Deus 5 locais que eles intitularam Zona Azul. O que é uma zona azul? São esses locais onde as pessoas são mais longevas, ultrapassando a marca dos 100 anos de idade. E aí a gente fala, nossa, 100 anos é história, né? 100 anos de idade, quanta história tem para contar? E aí, assim, eles identificaram ao redor do mundo, durante, na verdade, 8 anos. Esse documentário chegou na Netflix o ano passado, mas é um estudo bastante interessante. E aí, assim, o que que estes grupos têm em comum? E aí, vamos pensar um pouquinho. O que será que existia em comum? E aí eles identificaram que as tais zonas azuis, né, ou zona azul, identificaram uma zona azul na Califórnia, uma zona azul na Costa Rica, uma zona azul no Japão e uma zona azul na Grécia, certo? Então, assim, o que que essas regiões tinham em comum? Foi o que eles foram buscar. E aí eles mergulharam no dia a dia dessas pessoas, tentando identificar o que que existia de tão, não milagroso, mas de tão diferente, de tão interessante para que isso acontecesse. O que que vocês acham? Uma coisa que foi uma conclusão desse estudo foi muito interessante, porque nesse estudo se identificou o quê? 20% da nossa linha do tempo é marcada por genética, tá? E os outros 80% é marcado pelo estilo de vida. Então, tá óbvio que o nosso estilo de vida tem uma influência direta na longevidade. E aí, gente, o que que esses lugares tinham em comum? Esses lugares tinham em comum, por exemplo, alguns hábitos, né? Então, assim, o valor família, olha que interessante. A constituição da família, o relacionamento na família,
é uma coisa muito comum entre todas essas zonas azuis. Uma outra questão que chamou a atenção: centenários não fumam cachimbo, charuto, cigarro e nem o cigarro eletrônico, né? Centenários não fumam. Uma dieta rica em vegetais, legumes e vegetais. Atividade física moderada e constante. Aquelas pessoas, elas tinham um envolvimento social com algum grupo em benefício à sua comunidade. Então, assim, este envolvimento, este engajamento, esta rede fazia com que essas pessoas mantivessem um propósito na vida. Então, de repente, era um grupo na igreja, era um grupo na academia, era um grupo na vizinhança, era um grupo na escola, era um grupo de pessoas engajadas no mesmo propósito, né? Então, eles começaram a perceber que essas coisas elas estavam pontuadas nos 5 lugares que eles identificaram este grau de longevidade. Interessante, né? Você deve estar se perguntando, fazendo aí na sua cabeça um checklist. Bom, eu não fumo, eu tenho alguns hábitos legais, estou fazendo um balanço, né? Como eu fiz também. Uma outra questão que foi identificada foi um grande consumo de vegetais principalmente ligados à questão orgânica, né, da vegetação orgânica, e ligados também a leguminosas, feijões, grãos de bico, soja e por aí vai. E um consumo de proteína animal mais reduzido, tanto peixe como carne. E aí, assim, alguns hábitos também foram levados em conta. Por exemplo, um sono tranquilo, é, um controle da ingestão das calorias. Então, assim, nunca sair de uma refeição totalmente satisfeito, né? Sempre sair dessa refeição com o estômago 80% cheio, usando pratos até menores. Então, algumas coisas você para e pensa, né? Puxa, interessante, né? São coisas que a gente nunca parou para pensar, mas que a gente já tem falado nisso e batido nessas teclas há um bom tempo, né? Seja a disciplina que for na FAT, eu tenho certeza que a gente já falou. Hábitos saudáveis, hábitos alimentares, hábitos de consumo, hábitos de atividades físicas, né, motoras, mas hábitos sociais também, né? Então, quando a gente para pensar tudo isso, a gente pode resumir em 9 princípios, se a gente quiser pensar em viver melhor, né? Tudo isso que eu falei, bebida com moderação, a questão de ter um propósito, ter um grupo, ter gente que acredita nas mesmas coisas que você, gente engajadas no mesmo propósito. E também uma coisa muito interessante que foi identificado nas 5 zonas azuis foi a questão da religiosidade. Eu não estou falando em religião, eu estou falando da questão da espiritualidade, tá? Seja você a religião que você tiver, mas que você acreditasse em algo maior. Isso também estava muito presente em todas essas regiões. Bacana, né, gente? Isso é uma pesquisa, tá? É uma pesquisa para realmente assim a gente entender que acontece nessas regiões para se ter uma vida mais longeva. Bom, então, diante de tudo isso, posso dizer para vocês que o tempo passa para todo mundo, né? A partir do momento que você nasce, o tempo já está passando. E aí, assim, escolher a maneira que a gente quer que ele passe depende de cada um de nós. O nosso tempo é hoje. Então, assim, hoje
eu posso dizer para vocês o seguinte: viva bem, viva da melhor maneira possível, dentro das suas possibilidades. Quando a gente é meninota, né? Quando a gente é criança, a gente quer que chegue logo as férias da escola para descansar e brincar, não é? A gente fica torcendo, fica ansioso para chegar as férias. Aí o tempo passa, você entra na faculdade, daí você quer que a semana passe logo para você descansar no final de semana, sair com seus amigos. Aí você começa o mercado de trabalho, aí você fala assim, nossa, eu não vejo a hora que chegue um feriado, um final de semana, minhas férias, que eu vou descansar. O que que eu estou falando? Eu estou dizendo que a gente vive correndo para fazer um monte de coisa que de repente você não está afim de fazer e só dá valor para aquele dia que você vai descansar, para aquele dia que você vai viajar. Então você está pensando o tempo inteiro e torcendo para que o tempo passe. Chega uma hora na vida, você fala assim: para tudo, vamos devagar com esse tempo. E esse tempo que a gente fala é o amadurecimento. E quando a gente fala vamos devagar com esse tempo, você está falando para você mesmo. Hoje eu quero viver da melhor maneira, plena e total, o dia que foi me dado. A hora que você acordar amanhã, você vai abrir seus olhos, você vai respirar e você vai lembrar de mim. Você vai falar, você vai lembrar e vai fazer justamente isso. Eu tenho duas escolhas. Eu tenho uma escolha de passar esse dia da melhor maneira possível, aproveitando a cada segundo, fazendo coisas gostosas, coisas prazerosas, coisas que me dão esse sopro de vida, ou eu posso ficar lá num sofá com o celular na mão, né? Clicando em Facebook, em Instagram, olhando as pessoas, dando risadas, tirando fotos, e a minha vida vai passando. Então, assim, o tempo é uma pedra muito preciosa que cabe a cada um de nós lapidá-la da melhor forma. Então, eu espero que amanhã, quando se acordar, se respire, abre a janela e fala: hoje eu vou viver o melhor dia que eu puder dessa minha vida, tá bom? Fiquem bem. Terça-feira a gente se encontra e espero que vocês tenham aí um dia muito gostoso, tá bom? Um beijo, queridos. Fiquem bem. Agora vamos lá. Eu vou. Tenho algumas dificuldades com isso aqui, mas vai dar certo, tá bom? Vamos tentar. Eu vou parar.